Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do treinamento de Moodle. Bom, na última aula a gente chegou a fazer a configuração de uma atividade, né? A gente trabalhou o lançamento de notas, tá? A gente verificou essas notas pelo perfil do aluno, pelo perfil do estudante, né? E até o momento, então, a nossa memória ficou o seguinte: aprendemos sobre recurso de pastas, avaliar fóruns, né? Aprendemos a configurar e avaliar atividades do tipo envio de tarefa. Que mais? Aprendemos a configurar, né? Aqui aprendemos o recurso de pastas características, aprendemos sobre o recurso do rótulo, fórum e avisos e suas configurações, né? Vimos a visualização do aluno quanto às suas notas, tá? Aprendemos aqui na correção configurar e avaliar atividades, ou seja, avaliar atividades, inclusive fazendo feedback para o aluno, né? Bom, agora nessa aula, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a questão do questionário, tá? Questionário. Então aqui eu estou logado como professor, né? Vou entrar no meu curso aqui. Vou deixar aqui o meu João aluno logado também. Vamos voltar aqui para o painel. Por enquanto, né? Então vamos trabalhar assim. Vamos lá. Página do professor, então. Ativar a edição, né? No menuzinho aqui à esquerda. Ativar a edição. Então, mais adiante aqui, a gente adiciona uma atividade ou recurso do tipo questionário, tá bom? Questionário. Vamos adicionar aqui, então. Vamos adicionar, guardar um pouquinho aqui. Então, o nome do questionário. Vamos dar um nome aqui de atividade avaliativa. Tá? Não vou colocar descrição, tá? Vamos colocar aqui valor 50 pontos, por exemplo, né? Para a gente organizar. Bom, primeiro parâmetro que a gente tem aqui, então, é a duração, tá? É a duração do questionário. Então, a gente pode colocar esse questionário, por exemplo, para abrir o questionário hoje, né, 9 de setembro, às 20 horas e 13 minutos. E a gente pode pôr para fechar ele, por exemplo, dia 10, que seria amanhã, né? Mas o pessoal costuma dar uma semana, né? 7, 8 dias de prazo. Aqui a gente tem um limite de tempo também. Isso aqui, esse recurso é interessante quando a gente vai aplicar uma prova, né? Uma prova, uma avaliação online. Então eu acho que aqui é como se fosse uma simulação de pergunta durante a sala de aula presencial mesmo, né? Vamos colocar só para a gente ver como que vai funcionar essa contagem do tempo, tá? Então vamos colocar, por exemplo, 30 minutos, tá? Aí essa ação aqui é importante, ó. Quando o tempo expirar, as tentativas abertas serão enviadas automaticamente, mas a gente tem outras, né? Existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. Ou seja, a pessoa iniciou isso para quando não tem tempo, né? A pessoa iniciou, respondeu 5 de 10 e depois quer retornar a tentativa, né?
é possível também. Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Essa aqui é maldade, né? Porque se a pessoa tá lá fazendo, né, e tem assim 30 minutos, por exemplo, né, nesse caso aqui, e chegar nos 30 minutos e ela não conseguir clicar no botão de terminar a prova, né, terminar o questionário, ela não, simplesmente ela fica sem nota, né? Isso aqui eu acho que bem ruim. Então a gente vai deixar as tentativas são enviadas automaticamente, tá? Quando expirar o tempo. Período de carência para envio, nós não vamos habilitar isso aqui. Bom, agora duração definida, né? Tempo definido, a gente vai em nota, tá? Não categorizado, né? Nota para aprovação, vamos deixar em branco também. Isso aqui vai constar na média, tá? Vamos considerar a nota mais alta, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai colocar duas tentativas, tá? A gente pode pôr inúmeras tentativas, né, de 1 a 10 ou ilimitado. Então vamos colocar duas tentativas como se fosse uma atividade de questionário mesmo, tá? Eu vou colocar o temporizador de 30 minutos somente para vocês verem como funciona essa contabilização do tempo. Mas normalmente o pessoal deixa duas tentativas para questionários, tá? Então vamos manter duas tentativas. E depois eu vou passar para vocês uma questão mais assim, como que a gente pode falar? A gente pode fazer uma questão mais embaralhar questões para evitar cola, né? Para evitar cola. Misturar questões, misturar alternativas, tudo isso é possível fazer. Bom, no caso de uma prova, eventualmente, né, evidentemente o pessoal vai colocar o quê? Uma tentativa só, né? Ou seja, errou, acabou. Então, nesse caso aqui, só para teste, a gente vai colocar duas, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai considerar a nota mais alta, tá bom? Podemos também considerar a nota média, podemos colocar a primeira ou a última tentativa, enfim. Nota mais alta é o que o pessoal comumente usa, né? Layout. Vamos lá no layout. Cada pergunta em uma página, tá? E aqui a gente tem todas as questões em uma página, né? 4 questões, 3 questões em uma página. Eu gosto dessa parte aqui de cada pergunta em uma página. Vamos ver o que tem aqui no mostrar mais. Método de navegação livre ou sequencial. Bom, enfim, aqui pode ficar livre também. Depois vocês podem fazer testes, né, para ver como que um funciona, o outro funciona. Próximo item, comportamento da questão. Misturar entre as questões? Sim, né? Isso aqui garante que, por exemplo, tem professores que, em versões anteriores do Moodle, inclusive, essa parte aqui ficava assim, questão 1, marque VOF para tal coisa. Questão 2, assinale a alternativa correta. Na segunda tentativa, essas questões não se embaralhavam, elas mantinham a mesma ordem, e inclusive a ordem das alternativas. Aí ficava fácil, por quê? Porque a pessoa via que ela errava, e na segunda tentativa ela ia lá e marcava a segunda opção, né? A opção que ela tinha errado. Então, tem esses pegas, essas preparações em um formulário de questionário assim, né? Como prova, como avaliação, enfim. Bom, opções de revisão, né? Essa parte aqui é muito importante. Por quê? Porque aqui a gente vai garantir que as pessoas vão ver, assim, a gente pode dar a elas apenas a nota, tá? Tipo assim, de 100% do questionário você acertou 80%, por exemplo, né? E só lá depois do fechamento do questionário a gente manda os feedbacks, olha, essa questão está errada por isso, isso e aquilo, a alternativa correta é essa e essa, né? Então olha só, aqui a gente pode desmarcar todas, né? Deixar somente a nota, tá? Só as notas. Aqui também a gente desmarca todas e deixa só a nota, tá? E depois do fechamento do questionário, a gente pode deixar
as tentativas, acertos, notas, feedback específico e geral, resposta correta, feedback final. Isso vai de acordo com cada professor, né? A gente vai fazer a simulação aqui e a gente vai ver como é que funciona. Se você for aproveitar questões de alguns questionários, né, para uma eventual prova final, se você for repetir uma ou mais questões, não vai ser interessante você dar o feedback, né? Muito menos as respostas verdadeiras, né? Então, é uma coisa a se pensar. Em contrapartida, o aluno ele tem direito à revisão de prova, né? Que você pode fazer em específico, pelo chat e por aí vai. Bom, então vamos deixar essas opções assim, desse jeito, né? Ó, depois do fechamento do questionário, aí sim a pessoa pode ver tudo. Enquanto isso, ela só vê notas, tá? Então vamos lá. Aparência. Bom, a gente pode escolher alguma imagem, né, para mostrar no fundo do questionário. Casas decimais nas avaliações, né, mantém duas como padrão, tá? Restrições extras nas tentativas, não precisamos mexer aqui, podemos deixar padrão. Feedback geral seria um feedback para o questionário inteiro, né? Que a gente tem essa opção. A gente pode colocar assim, olha, questão 1 tá certa por isso e aquilo, questão 2 está errada por isso e aquilo, e assim vai. Configurações comuns de módulos é aquela questão de ocultar ou exibir, né? Se for uma prova ou um questionário que a gente quer num tempo específico, a gente deixa oculto e depois exibe para a pessoa, né? Restrição de acesso, conclusão, marcadores e competências. A mesma forma como a gente viu nas videoaulas anteriores, tá? Então vamos deixar assim, né? Vamos salvar e voltar ao curso. E vamos começar a adicionar as nossas questões, tá? Então, ó, ele vai aparecer assim para o aluno, né? Valor 50 pontos e tal, atividade avaliativa. A gente pode clicar nela aqui. E aí tem aqui, ó, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então a gente clica na opção editar questionário, tá bom? Ou então a gente pode vir aqui, ó, nessa setinha e deixa eu ver onde está a opção, acho que é aqui, ó. Bloco de administração, né? A gente coloca esse bloco de administração aqui e aí sim a gente consegue ver editar questionário, tá? A gente consegue ver essa opção de editar o questionário. Depois eu vou ver como que a gente faz para transferir esse bloco para o lado de cá, tá? Mas por enquanto a gente vai apagar esse bloco, né? E vai editar o questionário por aqui, por esse botãozinho aqui de dentro mesmo, tá bom? Então vamos esperar aqui, pronto. Editar questionário, então, a gente vai começar a inserir uma pergunta, né? O valor padrão do questionário, embora ele valha 50 pontos, né? O Moodle traz aqui um valor de 10 que a gente pode mudar, né? Então a gente pode, por exemplo, colocar 50 pontos e mandar gravar, tá? Aperta no gravar aqui. Essa opção aqui é muito importante, tá? A gente pode deixar direto selecionado, misturar questões, significa que elas nunca vão ser trazidas para a pessoa numa mesma ordem, né? Então a pergunta que foi número 1 numa tentativa, na outra tentativa ela pode ser a 10ª, por exemplo, né? Então vamos adicionar uma nova questão, né? Uma nova questão. E aí aqui a gente tem opções diversas, né? A gente tem, por exemplo, olha, questões de múltipla escolha, questões de verdadeiro ou falso, de associação, tá? Questões de resposta curta, questões de resposta numérica, questões dissertativas, tá? Arrastar e soltar na imagem, né? Essas aqui são um pouco mais elaboradas, né? Questões de cálculo, questões de cálculo simples, escolha de palavras que faltam, e aí aqui fica por conta da criatividade de vocês, tá?
Eu vou trabalhar essas 3 primeiras, né, que é as mais comuns que a gente usa, tá? E aí a gente vai ver como que funciona. Então, a primeira eu vou selecionar a questão de múltipla escolha, tá? A categoria padrão para CD, ou seja, dentro do curso CD, né? A gente tem essa categoria aqui. E a gente coloca o nome da questão aqui. Não é o que vai aparecer para a pessoa, é só um indicativo do que você vai trabalhar. Eu costumo fazer o seguinte, a gente está no tópico Introdução sobre Ciência de Dados. Então a gente coloca aqui, por exemplo, T1, indicando que é uma questão do tópico 1, né? Ou a gente pode pôr a sigla, né? Introdução sobre Ciência dos Dados. Pode ser ICD, né? Tanto faz. Então, tópico 1 é sobre Data Science, né? Bom, o que significa Data Science, né? Aí a gente vai ter algumas alternativas aqui embaixo, né? Olha só, ele dá por padrão para nós de 1 a 4, ou seja, de A, B, C e D. E aí a gente começa a organizar as configurações aqui. Aqui é o feedback geral, né? Que assim, a gente pode colocar aqui, por exemplo, a alternativa correta seria ciência dos dados, né? Por exemplo, isso aqui seria um feedback geral. Aqui na primeira resposta, então, ó, aqui isso aqui é importante, né? Essa opção, deixar marcado, misturar as opções. Ou seja, na primeira tentativa da pessoa, pode ser que a resposta correta fosse a letra A. Na segunda tentativa, pode ser que seja a letra C, né? E se tiver mais pessoas fazendo o mesmo questionário, né? No eventual cola, por exemplo, né? Entre alunos, essas questões vão estar muito modificadas, né? As questões, as alternativas, então é sempre bom fazer essa mistura, tanto de questões quanto de alternativas. Então vamos deixar aqui marcado, vamos colocar apenas uma resposta correta, tá? Ou a gente tem a opção de colocar múltiplas respostas permitidas, tá bom? Então a primeira escolha aqui a gente vai determinar ela como sendo a correta, então a gente vai colocar que é ciência dos dados, tá? E a gente vai colocar uma nota de 100%, porque a gente quer indicar que essa resposta é a resposta correta, tá? E aí, no feedback da resposta, da alternativa, a gente pode colocar o seguinte, ó. Sua resposta está correta, né? E as demais a gente coloca a sua resposta está incorreta, tá bom? Aqui na questão B, a gente pode colocar ciência dos materiais. Aqui vai ser nenhum, tá? Porque não tem 0%, tá? Só tem opção de nenhum, quando a gente quer indicar que que essa alternativa não é correta. Então aqui o feedback específico pode ser essa resposta está incorreta, né? Podemos colocar o porquê, né? Isso aí vai de cada professor. Aqui a gente pode colocar a alternativa C, ciência da computação. Vamos colocar nenhum também, sua resposta está incorreta, certo? E aqui a gente pode colocar ciências biológicas, certo? Vamos deixar nenhum aqui também, porque não é a resposta correta. E aqui a gente manda um feedback para a pessoa de incorreta, né? Aqui a gente coloca em múltiplas tentativas, a gente tem condições de aplicar uma penalidade, né, na pessoa. O Moodle deixa a opção de 33%, né, inicialmente, mas você pode determinar aqui vários percentuais, né?
como pode também deixar em 0% a penalidade da pessoa, tá? Então vamos colocar aqui só para efeito de teste, vamos colocar um percentual aqui de 50% do valor dessa questão, tá? Você pode dar uma dica, né, para a pessoa quando ela finalizar a tentativa, uma segunda dica, enfim, o Moodle tem muitas opções. Bom, agora a gente vai salvar as mudanças, né? Vamos salvar as mudanças aqui. E a nossa primeira questão ela já está inserida aqui no nosso formulário. Bom, vamos adicionar um agora de verdadeiro ou falso, tá? Uma nova questão, verdadeiro ou falso. Vamos adicionar aqui. Sobre ciência dos dados. De novo, né? A descrição. Podemos colocar aqui sobre o cientista de dados. Aqui a gente pode indicar que é do tópico 1, né? Como a gente convencionou antes. E aí a gente pode colocar o seguinte. O cientista de dados é aquele que trabalha com data science, né? Aí essa questão, ela é verdadeira ou falsa? Né? A gente pode colocar ela como verdadeira, o Moodle traz como falso, né? Mas a gente sabe que ela é verdadeira, então a gente seleciona aqui como verdadeiro, deixa um feedback geral ou não, né? Vamos colocar essa resposta correta. E aqui a gente tem um feedback específico, né? Para a opção quando for verdadeiro ou para a opção quando for incorreto, né? E aí a gente faz a justificativa de acordo com o que a gente queira, né? Olha, essa questão está incorreta, sua resposta está incorreta porque você marcou errado, mas a pessoa, o cientista de dados, ele trabalha com data science. Alguma coisa nesse sentido, né? Essa questão de múltiplas tentativas aqui, ó, penalidade para cada tentativa incorreta, uma, né? Essa aqui é bem específico, não tem como editar aqui. Então vamos salvar as mudanças, tá? Vamos salvar as mudanças. Então aqui a gente já tem duas questões, uma de alternativas, múltiplas alternativas e uma de verdadeiro ou falso. Então vou adicionar mais uma, né? Terceira e última, né, do nosso teste, uma nova questão. Uma questão de associação, né? Vamos lá. Adicionar. Então, T1, né? Sobre ciência. Certo? Aqui a gente coloca um texto de enunciado. Associe as questões com suas respectivas respostas. Vamos colocar dessa forma. Aqui a gente novamente deixa marcado como embaralhar, né, que o Moodle traz para nós já embaralhado. Aqui a gente pode, vamos pesquisar aqui na internet, ciência dos materiais. Ou seja, o que é ciência dos materiais? Ó, é o campo da ciência de caráter interdisciplinar, bababá, nucleares com suas moleculares. Vamos colocar até aqui. Então essa aqui vai ser resposta ciência dos materiais, certo? Aqui, a segunda questão, vamos colocar ciência da computação, por exemplo. Aí aqui a gente pode colocar, vamos ver, é a ciência que estuda as técnicas, metodologias, instrumentos computacionais, tal, e aplicações tecnológicas. Então essa é a ciência da computação, né? Ciência da computação. Certo?
E aqui, por fim, a gente coloca a ciência de dados. Ciência de dados. Ou seja, ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada para o estudo de análise de dados econômicos, financeiros e sociais. Vamos colocar até aqui. Então, é uma área, tal. Vamos colocar aqui um pontinho. Pontinho aqui também. E pontinho aqui. Aqui, ciência de dados. Certo? Aqui a gente tem a opção de adicionar mais outros 3 campos, tá? Porque eventualmente a gente coloca mais opções, né, para as pessoas associarem. Isso aqui é quantas você quiser. Feedback combinado, não costumo colocar isso aqui. Deixo o padrão como tá, né? Múltiplas tentativas, a gente pode também aplicar uma penalidade, né? Vou deixar aqui, por exemplo, de 10%. Não, 10% não, senão vai dar muito trabalho para fazer o cálculo depois. Vou deixar 0% e vou errar na primeira tentativa, propositalmente, aquela primeira questão nossa, tá? Não vou inserir nenhuma dica e vou clicar em salvar mudanças, tá bom? Detalhe importantíssimo, pessoal, importantíssimo, ó, meu questionário ele vale um total de 50 pontos, né? E aqui eu tenho a opção de, olha só, total das avaliações até o momento é só 3 pontos. Então eu tenho que fazer uma conta aqui para chegar nos 50 pontos, ok? Então vamos lá. Vamos alterar essa aqui para 15 pontos. 15 pontos. Eu edito e dou Enter, tá? Aqui, essa segunda para 15 pontos também. Então vamos colocar essa aqui como 10 pontos. E essa outra aqui a gente coloca com 25 pontos, que é uma questão de associação, né? Então, teoricamente, ela seria uma questão mais difícil. Então, aqui em cima, se vocês repararem, ó, fechou 50 aqui e fechou 50 aqui. Então, o nosso questionário ele está pronto para ser respondido, tá bom? Bom, a princípio é isso, pessoal. Vamos lá agora no nosso curso. A gente editou o nosso questionário, né, no valor de 50 pontos e aqui tá belezinha. Agora vamos desativar a edição e vamos lá no aluno que está logado aqui, que é o João, né? E vamos tentar responder o nosso questionário, tá? Vamos ver como é que vai sair para nós essa questão do questionário. Opa, não está visualizando aqui por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um refresh aqui na página, ó, apareceu o New Activity aqui para nós, então vamos clicar, agora sim apareceu, atividade avaliativa, 50 pontos. Quando a gente clica, ó, a informação aparece aqui para o aluno, né, ó, tentativas permitidas, 2, né, vai abrir hoje dia 9 de setembro e fecha dia 10 de setembro. O tempo total para fazer essa atividade avaliativa é 30 minutos, né? E o critério de avaliação vai ser a nota mais alta. Ou seja, das 2 tentativas, a nota mais alta será considerada. Então vamos tentar responder o questionário agora, né? Ele dá um alerta, fala de novo que você tem 30 minutos, e aí a gente clica em iniciar a tentativa. Aqui já está do lado direito aqui, vocês podem ver que está rodando já o tempo, né, de 29 minutos e pouquinho, né? Se eu quisesse finalizar a tentativa agora, eu clicaria aqui em finalizar a tentativa. Se eu quisesse mudar de questão, basta eu clicar no número aqui das questões, tá? Bom, então, como eu falei, o que significa Data Science? A gente sabe que é ciência dos dados, tá? Mas a gente vai marcar ciências biológicas propositalmente, para a gente errar essa questão aqui. Então vamos clicar na próxima página. Ó, essa questão de associação, que era a terceira questão que eu coloquei na base de dados, ela veio para a segunda questão, né? Sinal que o Moodle está conseguindo embaralhar e também embaralhar as questões aqui de dentro, né?
Então vamos colocar ciência, é o campo da ciência relativo ao estudo das propriedades materiais, ou seja, ciência dos materiais. É a ciência que estuda técnicas, instrumentos computacionais, ciência da computação. É uma área interdisciplinar voltada para o estudo da análise de dados econômicos, ciência dos dados, né? Então vamos aqui para a próxima questão. Verdadeiro ou falso, né? Ah, detalhe, pessoal, ó, à minha esquerda aqui, ó, a gente tem o valor de cada questão. Isso é muito bacana, que aí a pessoa, ela tem toda quando é prova, né, ela precisa, ainda mais quando tem tempo, ela precisa focar nas questões que ela tem mais interesse de passar, né? Então, ó, escolha uma opção, vamos colocar verdadeiro, né? Vamos acertar. E aí aqui a gente clica em finalizar tentativa. Vamos lá, a gente consegue ainda retornar a tentativa, né? Mas a gente vai enviar tudo e terminar. Aqui novamente. E de um total de 50 pontos, a gente acertou 35 pontos. Para vocês verem que nenhum feedback foi passado para nós, né? Agora a gente vai lá no professor, né, no login do professor, e a gente vai clicar no módulo, né, e vai clicar na atividade avaliativa. Detalhe, a gente não está com a edição aberta, né? A gente vai simplesmente clicar na atividade para ver quem já respondeu. Então, ó, foi feita uma tentativa por enquanto, tá? Aliás, eu vou até fazer uma tentativa com o Paulo, aluno, para a gente ver que vai ser 2 tentativas registradas lá, né? Então vamos acessar aqui. Vamos colocar Paulo, aluno. Paulo, @123. Então vamos lá, vamos entrar no nosso curso, vamos responder ela bem rapidinho. Atividade avaliativa. Tentar responder. Vamos lá. Ó, o que significa data science? É uma questão de verdadeiro ou falso, que era a segunda questão que a gente lançou, ela veio para a primeira questão. Valor 15 pontos. A primeira alternativa que eu tinha colocado não era ciências biológicas, era ciência dos dados, tá? Então tá embaralhando as questões também. Próxima página. Ciências dos materiais, ciência da computação e ciência dos dados. Próxima página. Verdadeiro, né? Vamos colocar aqui finalizar a tentativa. E pronto. Enviar tudo e terminar. Pronto. Fechamos a atividade avaliativa, ou seja, tiramos 50 pontos, né? Agora lá no professor, né? Vamos dar um refresh aqui, um F5. E aí a gente já tem 2 tentativas aqui. Vamos clicar aqui para ver elas, quem respondeu, né? Vamos recolher isso aqui para ficar mais claro para nós. E aí a gente tem, ó, o Paulo aluno, que respondeu tudo certo, né? As 3 questões todas certas. E o João aluno, que finalizou e respondeu essa aqui errada, tá? Vamos colocar a revisão de tentativa do João, né? Para a gente ver. E aí o João, olha só, o João ele errou a primeira questão, fica marcado em vermelho aqui para nós, lembrando que a gente está no login do professor, tá? Então ele acertou 70% do questionário, né? Tirou 35 de 70 pontos. Esse aqui é o feedback que apareceria para a pessoa, né? Quando ela terminar as tentativas de avaliação dela. Bom, aqui mostra também que ela acertou. Aqui a gente coloca, deixa eu ver aqui. Esse aqui seria o feedback, né? É o campo da ciência e tal. Aqui mostra o feedback também.
vamos ver verdadeiro ou falso aqui, beleza, terminar revisão. Ou seja, dois alunos fizeram tentativas, né, e um deles errou uma, que é o João. Então vamos voltar lá e fazer a segunda tentativa do João, para a gente entrar lá na questão das notas, né, do cálculo de notas. Então vamos lá, João, aluno, João, arroba 123. A gente vai direto para o nosso curso. Vamos entrar lá no na nossa atividade avaliativa, né? E dessa vez a gente vai fazer uma segunda tentativa, né? Vamos iniciar a nossa tentativa. E aqui, ciências dos materiais. Aqui, ciência da computação. Ciência dos dados. Próxima página. Ciência dos dados. Próxima página. Verdadeiro. Finalizando a tentativa. E enviar tudo e terminar. Bacana, ó. Então, marcou até de azul aqui, né, para o João. Quer dizer que ele atingiu uma nota mais alta nessa tentativa. E aí a gente vai fazer a revisão delas lá no login do professor. Então vamos recarregar aqui. Ó, 3 tentativas, né? Então vamos clicar aqui para entrar. E para o nosso professor, ele vai receber essa visão aqui, ó. Essa revisão aqui, essa resposta do João era aquela primeira, né? Que ele acertou 35 pontos. Como a gente configurou para considerar maior nota, então vai considerar só as linhas em azul, né? Então, nesse caso aqui, o João e o Paulo, eles tiraram 50 pontos os dois, tá? A gente tem essa questão aqui de excluir todas as tentativas selecionadas, né? Na eventualidade da gente identificar algum erro, né? Pedir os alunos para fazerem novamente, né? Então a gente tem essa opção aqui também. Deixa eu ver aqui se dá para fazer um filtro. Resultados de cada questão. Mostrar relatório. Deixa eu ver em progresso, vencidas, finalizadas, nunca enviadas. Mostrar no máximo a tentativa finalizada por usuário, ou seja, a nota mais alta. Então, quando eu marcar esse filtro aqui, né, e mandar fazer a busca, mostrar relatório, a gente vai ver que só vai aparecer as questões onde as pessoas acertaram, aliás, as maiores notas das pessoas. E um detalhe importante, ó, aqui a gente vê o tempo utilizado para a resposta, né? Olha só como essas pessoas responderam rápido essas questões. Ou seja, ou sabiam todas as respostas, ou fizeram colas, né? Então aí vai da imaginação do professor, né? Podemos fazer o download, né, numa planilha do Excel também, dessas notas, questões, enfim. Aqui, pessoal, vocês vão ter que explorar mais, né? Não dá para ficar explicando todos os mínimos detalhes, mas com a prática vocês vão praticando e vendo que não é muito difícil. Pelo contrário, né? Na verdade é muito fácil. Basta a gente praticar mesmo. Bom, então vamos lá para as nossas notas, tá? Vamos lá para o nosso curso, né? Para o nosso curso. E o detalhe é o seguinte: a gente tem 2 fóruns, né? De 10 pontos cada um, totalizam 20 pontos, né? Mais uma atividade prática de 40 pontos vai para 60 pontos. E aqui a gente tem uma atividade de 50 pontos. Então a soma disso tudo está em 10 pontos, né? A gente está em 10 pontos. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, deixa eu ver se dá para reavaliar deixar em 40 pontos esse questionário. Vamos ver se dá para fazer essa mudança.
Eu acredito que dê certo. Vamos aqui editar as configurações, não, aqui. Então, ó, tentativas 3. Deixa eu ver, simular reavaliação completa. A gente pode excluir as tentativas selecionadas ou a gente pode lançar uma nota para ele. A gente pode entrar no questionário, vamos editar ele aqui, editar configurações. Deixa eu ver. Nota. Nota para aprovação, duração. Deixa eu ver se aqui, nota mais alta. Não categorizado, tentativas. Layout, aparência, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde a gente vai indicar que esse formulário ele tem que valer 40 pontos. Deixa eu desativar a edição aqui. Vou adicionar o bloco de... Deixa eu ver, página inicial do site, participantes, competências, onde eu adiciono o bloco. Paulo Professor, vamos lá no painel. Deixa eu ver aqui. Bom, não estou encontrando agora, pessoal. Página inicial do site. Vamos entrar no nosso curso aqui de Ciência dos Dados. Deixa eu ver onde a gente consegue fazer edição desse questionário. Bom, a gente, para resolver isso de forma mais simples, a gente pode fazer o seguinte, ó. Ativar edição, né? A gente entra aqui nessa parte aqui e exclui um dos fóruns, né? Vamos pegar esse aqui de perguntas e respostas, tá? Vamos excluir ele. E o detalhe, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, isso aqui é para totalizar 100 pontos para vocês verem a questão do cálculo da nota, né? Mas a gente poderia aproveitar o fórum da mesma forma. Então vamos aqui desativar a edição e agora chegou uma parte muito interessante que é a configuração do livro de notas, tá? Só que eu preciso achar o nosso bloco, página inicial do site, painel, preciso achar o nosso bloco de administração. Então vamos lá, ciência dos dados. Deixa eu ver se por aqui vai. Não é aqui que a gente tem que ir. Histórico de notas. Aqui a gente vê todas as notas das pessoas, tá, pessoal? Relatório geral, visão única. Vamos entrar aqui. Relatório geral. Olha só. Essa parte do cálculo aqui que a gente tem que fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu logar de novo, porque a gente precisa daquela parte lá do bloco de administração. Então, Paulo Professor, Paulo, arroba 123. Página inicial do site, linha do tempo. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver se está daqui. Arquivos privados. Tá, vamos clicar em personalizar essa página para ver aqui se... aqui, ó. Adicionar um bloco, né? Até a gente que mexe mais tempo no Moodle, às vezes a gente perde um pouquinho, né? Então vamos colocar o bloco de administração, tá? Que é o bloco que a gente precisa. Então aqui no bloco de administração, o que a gente vai fazer? Ó, parar de personalizar essa página. Deixa eu ver aqui onde está o nosso bloco.
Eita, mas esse bloco aqui tá difícil, hein? Arquivos privados, usuários online, calendário, próximos eventos. Vamos personalizar essa página. Bloco de administração. Configurar bloco de administração. Vamos ver aqui. Onde exibir esse bloco? À direita, não. No content, também não. Peso padrão. Permitir que o usuário coloque esse bloco como especial. Em uma barra especial. Nesta página. Visível sim, direita. Vamos colocar no content. Vamos ver. Salvar mudanças. Tá. Tá. Agora aqui tá. Vamos excluir esse aqui. Eu já tinha feito isso aqui, vocês viram, né? Na página, nas aulas anteriores. Mas vamos excluir aqui só para a gente ter condições de chegar no nosso livro de notas, que é a parte interessante do curso que a gente tem que fazer. Então vamos apagar isso aqui, esses bloquinhos, calendário, apaga, vamos apagar quase tudo aqui. Vamos apagar também. Esse aqui a gente pode apagar. Vamos parar. Planos de aprendizagem a gente pode apagar. Pronto. Então a administração ele está aqui. Vamos parar de personalizar essa página para ver se ele fica aqui. Bom, por alguma razão ele está sumindo, né? Sumindo. Por que será? Então vamos clicar aqui no curso. Era para ele estar aparecendo aqui desse lado, mas não tá por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu estava procurando essa configuração aqui, ó. Então aqui a gente consegue acessar o nosso livro de notas, tá? Então vamos clicar em configurar no nosso livro de notas. E por enquanto, olha só o que, que a gente tem. A gente tem essa... Deixa eu só rodar uma... Toda vez que a gente exclui uma atividade, a gente tem que rodar... O administrador, né, do site, ele tem que rodar um comando que se chama cron, tá? Então vamos rodar o nosso cron aqui para aquela notinha sumir de lá, para a gente conseguir configurar o nosso livro de notas tranquilamente. Deixa eu ver se ele vai rodar agora. Deixa eu ir carregando aqui para ver se... Bom, a remoção ainda está em progresso. Vamos lá. Pessoal, eu vou interromper a aula agora, tá? E na próxima aula eu vou voltar com essa configuração do livro de notas, que a gente está caminhando para o finalzinho do nosso treinamento. Então, para não delongar muito aqui, eu vou encerrar essa aula e a próxima aula ela vai... Opa, já está executando, acho que vai dar tempo nessa aula aqui ainda. É como se fosse assim, ó, esse cron aqui, ele pega tudo que está feito no Moodle e faz a execução final. Ou seja, eu cliquei para excluir uma atividade, mas ela ficou lá com status de remoção em progresso. Vocês lembram lá que a gente excluiu perguntas e respostas, né? Então a gente roda esse cron aqui, e esse cron ele vai fazer a remoção completa do que precisar ser removido, tá? Vamos atualizar nossa página aqui para ver se ele conseguiu remover. Acho que ainda não. Vamos dar um F5 aqui. Bom, essa execução aqui ele já parou. Então vamos fazer login de novo para ver se ele
conseguiu remover essa atividade aqui. Então vamos lá, vamos logar como Paulo professor, certo? Então Paulo @123. Então aqui a gente entra no curso de Ciência dos Dados, vem aqui na engrenagemzinha e clica em configurar livro de notas. Bom, ainda não fez a remoção, tá? Então vamos de fato encerrar nossa aula por aqui, já está muito longa, 50 minutos. E assim que eu conseguir fazer a remoção, né, eu vou rodar o Chrome de novo. E assim que eu fizer a remoção, de fato, a gente volta com mais uma aula para fazer a configuração do livro de notas. Tá joia? Então até a próxima aula, pessoal.